Olá, meu nome é Alexandre Jopper e aqui estou para fazer uma breve exposição sobre a fixação da pena privativa de liberdade. Trata-se de um tema que é alvo de muitas dúvidas e não raro de substanciais equívocos para com a sua aplicação prática. E isso se dá dentre inúmeros fatores, dentre os quais podemos destacar a enorme volatilidade da jurisprudência sobre o tema, além de uma grande profusão de critérios diferentes propostos pela doutrina. E diante desse cenário, não pretendemos de nenhuma forma estabelecer qualquer dogma absoluto. Apenas fornecer a você métodos e critérios que julgamos mais acertados para que você possa solidificar seus conhecimentos nessa relevantíssima parte de nosso direito penal. Tendo logo em mente que o proficiente entendimento da fixação da pena privativa de liberdade passa necessariamente pela estrita observância do princípio constitucional de individualização da pena, consagrado no artigo 5º, inciso 46 de nossa Lei Maior. E essa individualização da pena, ela se dá em duas etapas. A primeira diz respeito à individualização legislativa, em que representantes do povo tipificam as condutas penalmente relevantes e estabelecem as respectivas sanções penais com seus limites mínimo e máximo. Não fosse essa individualização legislativa, todos os crimes teriam uma mesma pena, uniformizada, e pior que isso, em limite invariável. Além da individualização legislativa, ainda temos, obviamente, a individualização judiciária, levada a termo no caso concreto. Não só quando o julgador fixa especificamente a pena adequada à repressão e prevenção daquele crime, dentro dos limites propostos na individualização legislativa, como também a individualização judiciária durante a execução da reprimenda penal, na medida em que, bem sabemos, adotamos em matéria executória um sistema de natureza progressiva. Mas o objetivo de nosso encontro hoje é analisar essa individualização judiciária no que refere à fixação da pena privativa de liberdade. Sempre com a noção de que, uma vez praticado o fato típico e antijurídico, e sendo o indivíduo culpável, estarão abertas as portas para a aplicação da pena de determinado crime em sua modalidade fundamental. Assim, se um juiz, por exemplo, de determinada comarca em determinado mês, se depara com 20 processos relativos ao crime de furto, maduros para a sentença e pertinentes a 20 réus distintos, e ele conclui que naqueles 20 casos a hipótese é de condenação, qual será a nota característica daquelas 2 dezenas de processos criminais? Em todos eles existiu o preenchimento completo, tanto do aspecto subjetivo como objetivo, da figura típica fundamental constante do caput do artigo 155 do Código Penal. Em todos eles existiu subtração de coisa alheia móvel para si ou para outra. Sendo assim, qual seria a diferença? Qual será o elemento diferenciador para que aquelas 20 hipóteses de furto não demandem a mesma sanção? As circunstâncias.
E o que vem a ser circunstância? A circunstância é um dado não essencial ao delito, porque se assim o fosse, ela seria uma elementar. Trata-se de um dado acessório, que se encontra ao redor do delito, com a função de tornar o injusto penal de maior ou de menor gravidade, influenciando, por conseguinte, na quantificação de pena. Você percebe desde logo que a circunstância não influencia na qualidade do crime, mas sim na quantidade de resposta penal, na quantidade maior ou menor de pena. Lembram daqueles 20 crimes de furto? Pois bem, alguns deles podem ter sido cometidos por indivíduos primários, outros por indivíduos reincidentes, alguns cometidos com rompimento de obstáculo, outros com abuso de confiança, alguns durante o repouso noturno, outros por indivíduos que confessaram espontaneamente o injusto, alguns com emprego de explosivo, outros podem ter sido cometidos por indivíduo menor de 21 anos. Alguns furtadores podem, antes do injusto, ter uma conduta social exemplar. Outros podem se revelar sujeitos degenerados no campo social. Alguns furtos podem se relacionar a coisas de pequeno valor. Onde eu quero chegar com tantos exemplos? Todas essas circunstâncias vão influenciar diretamente a distinção de pena para cada um daqueles crimes patrimoniais. Ou seja, algumas dessas circunstâncias exemplificadas farão com que alguns furtos tenham uma resposta penal mais aguda. Já em outros, a sanção penal diante de certa circunstância será suavizada. De modo que é especialmente fundamental que você entenda não só como as circunstâncias se classificam, como também saber identificá-las e diferenciá-las, bem como saber também qual o momento em que cada uma delas será aplicada dentro do roteiro, do caminho de fixação da pena privativa de liberdade. E é o que começaremos a fazer agora. Quanto às espécies de circunstâncias, nós podemos, em um primeiro momento, classificá-las quanto ao seu conteúdo. E dentro dessa ótica, nós teremos de um lado as circunstâncias objetivas e de outro as circunstâncias subjetivas. Objetivas são as circunstâncias que se ligam aos meios e modos de execução do crime. Circunstâncias de tempo, local e maneira de execução. Como é o caso do crime cometido durante a noite, durante o repouso noturno, mediante recurso que impossibilita ou dificulta a defesa do ofendido. Também é objetiva a circunstância que se liga à pessoa da vítima. Crime contra idoso, crime contra criança. Já as circunstâncias subjetivas são aquelas relacionadas à pessoa do delinquente, suas condições e qualidades pessoais, os motivos determinantes para o crime, sua personalidade, bem como suas relações de parentesco ou ligação com a vítima. Então, são circunstâncias subjetivas, por exemplo, ser o indivíduo funcionário público, confessar espontaneamente o delito, ser reincidente, cometer o crime por relevante valor moral ou social, ou por motivo torpe, ou por motivo fútil, ou cometer o crime contra ascendente, contra descendente, contra convivente. Todas essas são circunstâncias afetas à pessoa do delinquente e, por conseguinte, reputadas
subjetivas. Também podemos classificar as circunstâncias quanto à sua natureza. E dentro desse enfoque, nós podemos ter, de um lado, as circunstâncias judiciais, constantes do artigo 59, cuja apreciação de relevância e efeitos é deixada a cargo do julgador, de forma livre. Em sentido oposto, nós temos as circunstâncias legais. E por que são ditas legais? Porque elas previamente trazem na lei a sua relevância e os seus efeitos. São circunstâncias legais. Em primeiro lugar, as circunstâncias agravantes e atenuantes. Em segundo lugar, as causas de aumento e de diminuição de pena. E em terceiro lugar, as circunstâncias qualificadoras. Então vamos, a partir deste momento, estabelecer as principais características e diferenciações entre essas 4 modalidades de circunstâncias: as judiciais e as 3 circunstâncias legais. Em primeiro lugar, nós temos as chamadas circunstâncias judiciais, contempladas no artigo 59 do Código, exemplificadas ali em número de 8. Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos determinantes, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Essas circunstâncias judiciais serão, como veremos em tempo oportuno, serão apreciadas na primeira fase de fixação da pena privativa de liberdade, quando se estabelece a chamada pena base. Mas o que eu quero que você perceba desde logo, que a nota característica da circunstância judicial é o fato dela não conter uma pré-definição de seus efeitos. E o que eu quero dizer com isso? Que não há no artigo 59 nenhuma circunstância adjetivada como boa ou má. Uma circunstância judicial, ela se revelará benéfica ao indivíduo ou maléfica a ele após apreciação do julgador, no caso concreto. Diferente das circunstâncias legais, em que já há uma pré-definição da lei que determinada circunstância é mais gravosa ou mais benéfica. Então, vamos pegar o exemplo emblemático para esclarecer a questão, que é a conduta social, tida no artigo 59 como circunstância judicial. Ora, a conduta social é uma circunstância negativa ou positiva? A lei não predetermina isso. É o caso concreto que, após apreciado pelo julgador, que revelará se aquele indivíduo tem uma conduta social antes do injusto, tida como exemplar, não só no seio familiar, como no trabalho e em sociedade em geral, e aí você a reputará uma circunstância judicial favorável, ou o indivíduo pode ter uma conduta social ordinária, comum ao ser humano, com defeitos e qualidades, mas sem grande relevância ou destaque para nenhum atributo negativo ou positivo, e aí a circunstância da conduta social permanecerá neutra, não influenciando, por conseguinte, na pena base. Ou, numa terceira hipótese, o julgador pode concluir que a conduta social daquele indivíduo era absolutamente reprochável, era um péssimo pai de família, era um
detestável colega de trabalho, ou pior que isso, um sujeito dado à ociosidade, avesso ao suor do labor, intragável no convívio em sociedade. E aí, neste exemplo, nesta hipótese, a circunstância judicial pertinente à conduta social será reputada desfavorável a ponto de majorar a pena base. O que você percebe com isso? Que uma conduta social, enquanto circunstância judicial que pode ser ou favorável, ou neutra, ou desfavorável, dependendo do caso concreto. Já nas circunstâncias legais, isso não ocorre. A lei, desde logo, já acena que, ocorrendo determinada circunstância, a situação do réu vai piorar. Ou, ocorrendo determinada circunstância, a situação do réu vai melhorar. As agravantes, as causas de aumento de pena, as qualificadoras, inexoravelmente, agravam a resposta penal. Não há apreciação judicial nesse sentido. A existência de atenuantes ou causas de diminuição de pena resultam numa suavização da resposta penal. Não há margem para o juiz neste aspecto. Ah, Alexandre, e as agravantes e as atenuantes? Bom, as agravantes e atenuantes, elas vão ser consideradas, em primeiro lugar, não na primeira, mas sim, como veremos, na segunda fase de fixação da pena privativa de liberdade. E elas têm como nota característica o endereço certo. E qual o endereço certo das circunstâncias agravantes? Elas estão exaustivamente elencadas dentro do Código Penal nos artigos 61 e 62 do nosso Código. Embora, episodicamente, você encontre circunstâncias agravantes, por exemplo, na legislação extravagante, como é o caso do artigo 298 do Código Nacional de Trânsito. Mas em relação ao Código Penal, elas têm lá uma casinha certa, um endereço certinho, 61 e 62 do Código. O mesmo se diga das circunstâncias atenuantes, que estão elencadas de forma agora exemplificativa no artigo 65 do Código, além da circunstância atenuante genérica prevista no artigo 66 do mesmo Estatuto Repressor. E qual será a nota característica dessas circunstâncias agravantes e atenuantes, além de serem fixadas na segunda etapa, além de terem endereço certo na parte geral do Código Penal? Elas têm como característica fundamental não carregarem em si um percentual pré-fixado de agravamento ou atenuação, ficando esse quantum a cargo do juiz. Além disso, elas têm outra característica comum. É que nem as circunstâncias agravantes dos artigos 61 e 62 poderão elevar a pena além do máximo abstratamente combinado, nem as atenuantes constantes dos artigos 65 e 66 poderão reduzir a pena aquém do mínimo abstratamente estabelecido. Seguindo a análise, nós temos as causas de aumento e de diminuição de pena. Valendo lembrar, inicialmente, que estas possuem incidência na derradeira, na terceira fase de aplicação da pena privativa de liberdade. E, diferentemente do que ocorre com as agravantes e com as atenuantes, as causas de aumento e de diminuição, em primeiro lugar, não possuem endereço certo. Elas tanto podem ser identificadas na parte geral do Código Penal, como também podem ser detectadas na parte especial, como também na legislação penal extravagante. Outra nota característica das causas de aumento e de diminuição de pena reside no fato da lei já trazer nelas
os limites percentuais, seja de aumento, seja de diminuição. Isso em termos fracionários ou divisores ou multiplicadores. Em outras palavras, quando você se depara com uma causa de diminuição de pena ou de aumento de pena, você certamente se deparará com a seguinte redação: ocorrendo tal circunstância, a pena é aumentada de 1/6 à metade. A pena será reduzida de 1/3. A pena será aumentada de 1/6 até o triplo. A pena será reduzida de 1 a 2/3. A pena será duplicada. A pena será reduzida de metade, enfim. O próprio legislador já traz o percentual de redução ou de aumento em limites fracionários ou multiplicadores ou divisores. E justamente porque a lei já traz o percentual previamente autorizado de aumento ou de diminuição, é justamente por esse motivo que as causas de aumento de pena poderão, na terceira etapa, elevar a pena além do máximo abstratamente combinado para aquele crime. Bem como as causas de diminuição serão aptas a reduzirem a pena aquém do mínimo abstratamente combinado. Por fim, chegamos à análise das qualificadoras. As qualificadoras são circunstâncias que denotam uma maior gravidade do fato, a ponto de o legislador reservar para aquela modalidade qualificante uma pena própria e independente, com limites mínimo e máximo mais gravosos e distintos daqueles limites mínimo e máximo reservados à modalidade simples. O exemplo emblemático de qualificadora diz respeito ao homicídio praticado, digamos, por motivo fútil, por motivo torpe ou por recurso que impossibilite a defesa da vítima. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 121, existindo uma daquelas circunstâncias qualificantes, a pena não será mais aquela estipulada no caput, que é de 6 a 20 anos. Não, a pena passa a ser de 12 a 30 anos de reclusão. O que você percebe, então, para identificar uma qualificadora? A qualificadora necessariamente tem limites de pena independentes, diversos daqueles limites sancionatórios reservados à modalidade simples daquele injusto. E você identificará qualificadoras não só na parte especial do Código, como também ao longo de toda a legislação penal extravagante. Estabelecidas essas necessárias classificações, características e distinções, nós iniciaremos um roteiro prático de fixação da pena privativa de liberdade. E o roteiro prático passa necessariamente pela análise dos incisos do artigo 59, que traçam um caminho pelo qual o julgador deve trilhar para corretamente, ao fim, estabelecer a reprimenda penal privativa de liberdade. E o que diz o artigo 59? Determina que o juiz, observando aquelas 8 circunstâncias judiciais já referidas, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, 1. Estabelecerá as penas aplicáveis dentre as cominadas. 2. A quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. 3.
o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. E 4, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Então, qual é a primeira providência? A primeira providência é eleger a pena aplicável dentro das cominadas. Esta providência, elencada no inciso 1 do artigo 59, ela é necessária toda vez que o tipo penal incriminador, em seu preceito secundário, cominar abstratamente penas de forma alternativa. Quando existir alternativa entre pena privativa de liberdade ou pena de multa. Exemplo dessa situação diz respeito ao crime de ameaça, cuja pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Então, a primeira providência do julgador é eleger uma dentre aquelas penas alternativamente combinadas. Ou ele vai eleger a pena de detenção de 1 a 6 meses, ou ele vai optar pela pena de multa. Qual o critério para eleger uma ou outra? As circunstâncias judiciais. Se ele optar pela pena privativa de liberdade, ele irá prosseguir na observância dos demais incisos do artigo 59. Se ele optar pela pena de multa, ele irá fixá-la de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 49 do Código Penal. Mas atente para o seguinte: essa primeira providência do inciso 1 só é necessária quando haja alternância cominatória entre pena privativa de liberdade e pena de multa. E por que digo isso? Porque se o crime contém previsão apenas de pena privativa de liberdade, como é o caso do homicídio, em que a pena é de 6 a 20 anos, ou quando o crime prevê cominação cumulativa de penas, como é o caso do furto, em que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa, nestes dois casos, o juiz sequer precisa passar pelo inciso 1º. Ele pula direto para a providência do inciso 2º. E qual é a providência elencada no inciso 2º do artigo 59? Estabelecer a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. E sobre o tema, sempre esgrimaram duas grandes correntes sobre as fases pelas quais o julgador teria que passar para fixar a pena privativa de liberdade. A primeira delas, proposta por Roberto Lira, entendia que duas seriam as etapas. Na primeira, se fixaria a pena base com fulcro nas circunstâncias judiciais e circunstâncias agravantes e atenuantes. E numa segunda etapa, seriam levadas em conta as causas de aumento e de diminuição de pena. Já para uma segunda orientação, proposta por Nelson Hungria, 3 seriam as etapas de fixação da pena privativa de liberdade. Na primeira delas, se fixaria a pena base, com fulcro no artigo 59 das circunstâncias judiciais. Numa segunda etapa, seriam levadas em conta as circunstâncias agravantes e atenuantes. E numa terceira etapa, seriam apreciadas as causas de aumento e de diminuição de pena. Da simples leitura do artigo 68 do Código Penal, nós logo percebemos que nossa legislação adotou o sistema ou o critério trifásico de fixação da pena privativa de liberdade proposto por Nelson Hungria. De forma que, em atenção ao noticiado dispositivo, nós passaremos necessariamente por 3 etapas. Na primeira, se fixa a pena base, observando-se as circunstâncias judiciais.
atingindo um quantum de pena base, sobre ela, sobre a pena base, incidirão as circunstâncias agravantes constantes do artigo 61 e 62 e as circunstâncias atenuantes noticiadas nos artigos 65 e 66 do Código, alcançando-se assim uma pena provisória. E sobre essa pena provisória incidiriam numa derradeira etapa as causas de diminuição e de aumento de pena, alcançando-se assim a chamada pena definitiva. Então vamos analisar de forma particular cada uma dessas três etapas. Na primeira etapa, como visto, será estabelecida a pena base de acordo com a análise das 8 circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59, valendo o registro de que, segundo consagrada doutrina e jurisprudência, a pena base ela deve partir do mínimo legal e ela vai crescendo paulatinamente de acordo com a existência de eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis, nunca podendo exceder ao máximo legalmente previsto. Aliás, é bom que se diga desde logo de que pena base inexoravelmente tem que ficar entre os limites mínimo e máximo. Nunca pode ultrapassá-los. Pois bem, uma observação sobre pena base que se mostra relevantíssima nesse momento diz respeito às qualificadoras. E por que eu digo isso? Porque você lá no início da exposição viu que dentre as circunstâncias legais você tem agravantes, atenuantes, causas de aumento, diminuição e qualificadoras. Mas você, quando abordou o artigo 68, não falou de qualificadoras. Onde as qualificadoras entram nessa história do critério trifásico? Você deve atentar para o fato de que a qualificadora tem como característica fundamental ter pena própria, limites mínimo e máximo próprios e independentes, distintos da modalidade simples. Se assim ocorre, e a pena base é fixada entre o mínimo e o máximo abstratamente combinado, a primeira providência que o julgador deve fazer nesta primeira etapa é verificar se o crime é simples ou é qualificado. Porque se ele for qualificado, minha gente, o juiz estabelecerá a pena base dentro dos limites, não da modalidade simples, mas dos limites mínimo e máximo da modalidade qualificante. Então, no exemplo do homicídio, se nós temos uma qualificadora do motivo fútil, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2, o juiz fixará a pena base daquele homicídio qualificado não entre 6 e 20 anos, mas sim entre 12 e 30 anos de reclusão. Ah, mas Alexandre, e se um determinado crime tiver 2 ou mais qualificadoras, como é que eu faço? Vejamos o exemplo do artigo 129. O artigo 129, que trata do crime de lesão corporal, no caput traz uma pena diminuta, uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Agora, no parágrafo 2º deste mesmo artigo 129, nós temos algumas circunstâncias que qualificam a lesão corporal, tornando-a, segundo a doutrina, lesão corporal gravíssima, sujeitando o infrator a uma pena não mais de detenção de 3 meses a 1 ano, mas sim de reclusão de 2 a 8 anos. Dentre essas circunstâncias, nós temos a incapacidade permanente para o trabalho, no inciso 1, e a deformidade permanente, no inciso 4º deste parágrafo 2º do artigo 129. E se nós tivermos, então,
no campo prático, uma lesão corporal que torne a vítima incapacitada de forma permanente para o trabalho e ainda redunde em deformidade permanente no ofendido. Duas qualificadoras. Como é que eu faço? Quando existir essa situação, você fixará a pena base dentro dos limites da modalidade qualificada. No caso, entre 2 até 8 anos de reclusão, com base em uma das qualificadoras. E o que você fará com a outra? Você tratará esta qualificadora como circunstância agravante a ser considerada na segunda etapa, desde que prevista como tal entre os artigos 61 e 62 do Código. Ah, Alexandre, e se aquela qualificadora não contiver previsão nos artigos 61 e 62 enquanto agravante? Nesta situação, você leva em conta aquela segunda qualificadora como circunstância judicial negativa suplementar, além daquelas 8 exemplificadas no artigo 59. Outra providência extremamente importante quando se fixa a pena base é observar que circunstância judicial tem aplicação subsidiária. Ou seja, circunstância judicial não é considerada em duas situações. Ou quando ela figurar como elementar do crime, ou, segunda situação, quando ela figurar como circunstância legal. Exemplo da primeira situação, crime constante do artigo 134 do Código, que trata do crime de exposição ou abandono de recém-nascido. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Esse é o motivo do crime elementar ao mesmo. Por esta razão, numa sentença que envolva o injusto tipificado no artigo 134, o julgador jamais poderá considerar o motivo do crime como circunstância judicial. Por quê? Porque o motivo do crime já figura como elementar à própria existência do delito referido no artigo 134. De outro giro, você também não levará em consideração a circunstância enquanto judicial na primeira fase, toda vez que esta corresponder também de forma concomitante a alguma circunstância legal. Desta forma, se alguma circunstância judicial, como motivo do crime, corresponder a alguma agravante ou a alguma atenuante, prevalece a atenuante ou a agravante. E esta circunstância será levada em conta apenas na segunda etapa. Se por acaso a circunstância judicial pertinente ao motivo do crime corresponder a alguma causa de aumento ou de diminuição, prevalece a última, e essa circunstância será levada em conta apenas na terceira etapa. De igual sorte, se a circunstância judicial dos motivos do crime corresponder a uma certa qualificadora, prevalece a qualificadora. Tudo para evitar o bis in idem, na medida em que jamais uma única circunstância pode prejudicar duas vezes ou beneficiar duas vezes o indivíduo durante este roteiro de fixação da pena privativa de liberdade. Agora, nós já sabemos que as circunstâncias judiciais influenciam na fixação da pena base. Nós já sabemos que essa fixação da pena base ela pode se dar entre o mínimo e o máximo. Nós já sabemos que a pena base ela parte do mínimo e vai crescendo conforme sejam detectadas circunstâncias judiciais desfavoráveis. A pergunta que se impõe agora é saber de
quanto a pena base é aumentada a partir do mínimo em razão do advento de uma circunstância judicial desfavorável. Nós já sabemos que não há na lei qualquer quantitativo pré-determinado, ficando ao julgador a tarefa de aquilatar o quantum de aumento a partir da pena mínima cada circunstância judicial desfavorável irá impor. Agora, evidentemente que na doutrina não faltam vozes querendo estabelecer o mínimo de critério para não deixar o procedimento de fixação da pena base como um procedimento lotérico. E dentro dos inúmeros critérios propostos, talvez o que mais se revele razoável é aquele que leva em consideração a quantidade de circunstâncias judiciais. E que critério é esse? Ora, nós já sabemos que o juiz fixa a pena base entre o mínimo e o máximo. É dentro desse terreno que ele trabalha. Nós já sabemos que são 8 as circunstâncias judiciais estabelecidas no artigo 59. Sabendo isso, o que se propõe por muitos, e ao meu ver razoável, esse entendimento, é que a cada circunstância judicial desfavorável, isso importe no aumento a partir do mínimo de 1/8. 1/8 de quê, Alexandre? Da diferença entre o máximo e o mínimo, que é justamente o terreno que possui o julgador para transitar na fixação da pena base. Então, vamos supor um crime X que tem uma pena mínima de 6 e uma pena máxima de 10. Ora, qual terreno, qual espaço que tem o juiz para fixar a pena base? Ele tem entre 6 até 10 anos, ou seja, ele tem um intervalo de 4 anos, que é a diferença entre a pena máxima 10 e a pena mínima 6. A cada circunstância judicial desfavorável, a pena que parte do mínimo, a pena base, será acrescida de 1/8 de 4 anos. Então, no exemplo fornecido, se o crime tem pena entre 6 e 10 anos e você tem apenas uma circunstância judicial desfavorável e as demais são irrelevantes, ou normais ou neutras, de quanto será fixada a pena base? 6 anos e 6 meses. Alexandre, por que 6 anos e 6 meses? 6 anos era a pena mínima. 1/8 da diferença entre a máxima e a mínima, 1/8 de 4 anos. Quanto temos? 6 meses. Ah, Alexandre, se fossem 2 circunstâncias judiciais desfavoráveis, nós teríamos 2/8 de 4 anos. E a pena base seria de 7 anos. Se nós tivéssemos 4 circunstâncias judiciais desfavoráveis, nós teríamos, neste caso, 4/8 de 4. E nós teríamos uma pena base que partiu de 6 anos e vai para 8. Ou seja, a cada circunstância judicial desfavorável, nós teríamos um acréscimo a partir do mínimo de 6 meses no exemplo fornecido, até chegarmos ao máximo. Ah, mas Alexandre, e se nós tivermos na análise das 8 circunstâncias judiciais uma francamente favorável e uma inequivocamente desfavorável? Como não existe hierarquia entre circunstâncias judiciais, uma
anula o efeito da outra e a pena permanece como estava. Uma vez fixada a pena base, nós passamos à segunda etapa, onde deveremos considerar as circunstâncias legais, agravantes e atenuantes. E a primeira pergunta que se faz é: qual dentre elas devemos considerar primeiro? Agravantes ou atenuantes? Se nós seguíssemos o roteiro literal do artigo 68, nós deveríamos, em primeiro lugar, considerar as circunstâncias atenuantes. Mas, por melhor técnica, nós devemos inverter esta ordem. E por que digo isso? Porque, em regra, nós temos no Brasil a cultura da pena mínima, ou seja, em grande parte das sentenças condenatórias, a pena base é fixada no mínimo legal. E se essa é uma realidade, e se nós já sabemos que as atenuantes, elas jamais podem, ainda que existentes, elas jamais podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, é evidente que o réu seria extremamente prejudicado, porque se a pena já foi fixada no mínimo, ainda que existisse uma, duas ou três atenuantes, elas de nada influenciariam. Por quê? Porque a pena já foi fixada em seu piso sancionatório, não podendo este ser reduzido por força das atenuantes, conforme disciplina de forma pacífica, inclusive, a súmula 231 do STJ. De sorte que, justamente para evitar essa injustiça, nós devemos inverter. Ou seja, em primeiro lugar, nós consideramos as eventuais circunstâncias agravantes previstas nos artigos 61 e 62. Após, nós levamos em conta as circunstâncias atenuantes constantes dos artigos 65 e 66 do Código Penal. Mas de quanto a pena será aumentada por força da agravante? De quanto a pena será atenuada por força da atenuante? A exemplo do que ocorre com as circunstâncias judiciais, aqui também não há um quantum pré-estabelecido pela lei, cabendo ao juiz decidir a quantificação de agravamento e de atenuação, muito embora existam critérios propostos pela doutrina. E o critério mais aceito é aquele que enxerga que cada atenuante e cada agravante deve importar no aumento ou na diminuição da pena em 1/6. Esse é o percentual padrão, que pode ser modificado de forma fundamentada no caso concreto. Mas se nada existir de anormal, padrão a ser observado, segundo esse critério majoritário, é de 1/6. E por que 1/6? De onde tiraram esse 1/6? Porque 1/6, já que as agravantes e atenuantes têm uma hierarquia inferior às causas de aumento e de diminuição da etapa seguinte, e como a menor causa de diminuição é de 1/6, a menor causa de aumento de pena é de 1/6, esse 1/6 ficou consagrado como um critério padronizado para as agravantes e para as atenuantes. Então vamos supor que num caso concreto, o juiz fixe a pena base em 6 anos e ele se depare com uma circunstância agravante, nenhuma atenuante. De quanto essa pena seria elevada? De 1/6. Ou seja, nós teríamos, numa segunda fase, a pena base aumentada para 7 anos. 6 anos mais 1/6, que correspondem a 12 meses, nós teríamos 7 anos. Aliás, é sempre bom converter em meses para facilitar o cálculo. Se nós tivéssemos, na pena base de 6 anos, duas circunstâncias
agravantes, nós teríamos 6 anos, mais 1/6, 12 meses, mais 1/6, mais 12 meses, nós teríamos, então, uma pena provisória de 8 anos e passaríamos à terceira fase. O que eu quero que você perceba neste momento é que na segunda fase, o cálculo de incidência de agravantes e atenuantes é feito em uma única operação matemática e incide esse 1/6 sobre a pena base. Se tivermos mais de uma agravante, 2 agravantes, por exemplo, teremos 2 aumentos de 1/6 incidentes sobre a pena base. Ou seja, 12 meses para cada agravante numa pena base de 6 anos. E não pena base de 6 anos, primeiro agravante, 1/6 sobre 6 anos, que teríamos 7, e na segunda agravante, 1/6 sobre os 7. Não é feito o cálculo em cascata. Todos os agravamentos e atenuações de 1/6 ou infração diversa serão feitos incidentes sobre o quantitativo da pena base. Uma vez feitos esses esclarecimentos, é importante você ter particular cuidado nesta segunda etapa, na hipótese de concurso entre agravantes e atenuantes. E por que esse cuidado deve ser redobrado? Porque, ao contrário das circunstâncias judiciais, em que não há hierarquia entre elas, de modo que uma favorável anula uma desfavorável e vice-versa, nas circunstâncias agravantes e atenuantes existe uma relação de hierarquia, existe uma relação de preponderância. E essa relação de preponderância, ela faz com que a circunstância considerada preponderante tenha uma força maior do que a circunstância dita preponderada. Então vamos supor um crime cometido por um reincidente, circunstância agravante, em ocasião de tumulto não provocado por sua vontade, circunstância atenuante. Conflito, concurso, né? Temos uma agravante e uma atenuante. Há alguma relação de preponderância? Há. E a resposta, o norte a ser seguido quando há concurso de agravantes e atenuantes, é encontrado no artigo 67 do Código Penal, que traz a seguinte redação: no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Onde o artigo 67 quer chegar? De que há uma relação de hierarquia. Repare que preponderância não quer dizer prevalência. As pessoas costumam errar isso. Se você tem uma agravante que prepondera sobre uma atenuante, não é que a agravante irá anular a atenuante, não. O que ocorrerá neste caso é que a agravante terá um peso maior a nível sancionatório do que aquele reservado para a atenuante preponderada. Em outras palavras, a circunstância tida como preponderante no concurso terá uma fração de aumento ou de diminuição maior do que aquela reservada à circunstância tida como hierarquicamente inferior. Esclarecido isso, nós temos que saber quando que uma circunstância é tida como preponderante. E nesse ponto, é importante destacar desde logo que, segundo jurisprudência praticamente pacífica, a atenuante relativa
a menoridade de 21 anos do agente constitui circunstância preponderante máxima, que prevalece, inclusive, sobre todas as demais circunstâncias elencadas na ordem do artigo 67 do Código Penal. Então você tem, no último andar de hierarquia, essa atenuante de ser o agente menor de 21 anos. No segundo degrau de hierarquia, você possui as circunstâncias subjetivas elencadas no artigo 67, que nós vimos, se referem aos motivos determinantes do crime, motivo torpe, motivo fútil, relevante valor moral, relevante valor social. Todos esses motivos são reputados no artigo 67 preponderantes. A personalidade do agente, ligada aos atributos e ao comportamento do agente, a confissão, por exemplo, está incluída nessa relação, afeta a personalidade do agente, enquanto circunstância atenuante que é. E, por fim, o Código fala em reincidência, assim definida no artigo 63 do Código. Então, primeiro degrau de preponderância, menoridade de 21 anos, atenuante. Segundo degrau de hierarquia, atenuantes e agravantes relativas aos motivos determinantes do crime e à personalidade do agente, além da agravante da reincidência. No terceiro degrau, de cima para baixo, nós temos as circunstâncias de ordem subjetiva não previstas no artigo 67, como, por exemplo, as relações de parentesco ou de proximidade do agente com a vítima, como é o caso do crime cometido contra ascendente, contra descendente. Em um derradeiro grau de hierarquia, ou seja, lá embaixo, lá na base da pirâmide, nós temos as circunstâncias agravantes e atenuantes de caráter objetivo, que, como vimos, são aquelas ligadas aos meios e modos de execução do crime, ou seja, circunstâncias de tempo, local e meio de execução e qualidades da vítima. Então, crime praticado por meio cruel, meio insidioso, meio que possa resultar perigo comum, meio que impossibilita ou dificulta a defesa do ofendido. Todas essas são circunstâncias de caráter objetivo e, por conseguinte, estão na base hierárquica de relação de preponderância. Evidentemente que, se você tiver concurso entre uma agravante e uma atenuante e elas estejam dentro do mesmo degrau de hierarquia, uma compensará o efeito da outra. Ah, Alexandre, eu já ouvi em algum lugar que existe uma grande controvérsia entre reincidência e confissão. Realmente existe. Embora não haja motivo técnico algum. Isso porque a reincidência está relacionada no artigo 67. A confissão espontânea, igualmente, pois é inequivocamente ligada à personalidade do agente, existindo mesmo nível hierárquico de preponderância, uma, em tese, deveria anular a outra, conforme já decidido, inclusive de forma razoavelmente tranquila, pelo STJ. Muito embora o STF, nas poucas vezes que foi chamado a enfrentar o tema, tenha se posicionado em sentido contrário, conferindo preponderância à reincidência em detrimento à confissão. Agora, se não existir compensação, se for o caso realmente de preponderância em um conflito entre agravante e atenuante, você deve observar os critérios e frações de preponderância já declinados. Então, você terá que aplicar essas frações de preponderância em uma única operação matemática incidente sobre a pena base.
Uma última observação sobre as agravantes e as atenuantes se faz necessária. Apesar dos artigos que disciplinam essas circunstâncias darem a entender que a aplicação delas é sempre obrigatória, em duas situações, as agravantes e as atenuantes não incidirão. A primeira situação de não incidência de uma agravante ou de uma atenuante é o fato da mesma figurar como elementar ao crime. Ora, você tem como uma das circunstâncias agravantes o fato do crime ter sido cometido contra descendente. Esta circunstância é absolutamente inaplicável ao crime de infanticídio, que é aquele cometido contra o próprio filho durante ou logo após o parto, sob influência do estado puerperal. E por que digo isso? Porque essa relação de descendência entre o infrator e a vítima é elementar à figura típica do artigo 123 do Código Penal. Outra situação de não incidência das agravantes e atenuantes diz respeito à hipótese da agravante corresponder a uma causa de aumento de pena ou uma qualificadora, e a atenuante corresponder a uma causa de diminuição de pena. Quando isso ocorrer, a agravante não incidirá, prevalecerá a causa de aumento de pena ou a qualificadora. Da mesma forma, se coincidir atenuante com causa de diminuição, prevalece a causa de diminuição. Vejamos exemplos rápidos. O primeiro deles, o relevante valor moral. Nos termos do artigo 65, 3A, isso corresponde a uma circunstância atenuante. Todavia, se o crime for de homicídio, o relevante valor moral como motivo do crime funciona como causa de diminuição de pena, prevista no artigo 121, parágrafo 1º, redundando numa redução da pena de 1/6 a 1/3. Pois bem, neste caso, em relação ao homicídio, prevalece, em razão do relevante valor moral, a causa de diminuição de pena. Querem ver outro exemplo? No próprio homicídio, que é um campo fértil para esse assunto, suponhamos que o indivíduo pratique o crime por motivo torpe. Está lá no artigo 61, inciso 2, a linha A, que esse motivo agrava a pena do crime, circunstância agravante. Mas no caso específico do homicídio, se você ler atentamente o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1, você perceberá que o motivo torpe no homicídio funciona como qualificadora. E se funciona como qualificadora em relação ao crime do artigo 121, a motivação torpe funciona não como agravante, mas sim como qualificante. Na terceira e última etapa de fixação da pena privativa de liberdade são levadas em conta as causas de diminuição e de aumento de pena, que, como visto, são aquelas que trazem previamente na lei o percentual de aumento ou de diminuição em frações ou em termos divisores ou multiplicadores, como é o caso do furto praticado durante o repouso noturno, em que o artigo 155, parágrafo 1º, determina o aumento da pena em 1/3, ou do crime tentado, que é punido com a pena do crime consumado diminuída de 1 a 2/3, segundo nos noticia o artigo 14, parágrafo único do Código. Como também já visto, justamente por trazerem consigo o percentual de aumento ou de redução, as causas aplicáveis na terceira etapa
de aumento e de diminuição podem elevar a pena além do máximo abstratamente combinado, como reduzi-la aquém do mínimo abstrato. E é importante também se mencionar que essas causas, como visto, podem ser encontradas tanto na parte geral, como na parte especial, como também na legislação extravagante. Você vai aplicá-las na terceira etapa em que ordem? Ora, como se deve sempre partir do especial para depois se abordar o geral, partir-se do especial para o genérico, em primeiro lugar, você aplica nesta etapa as causas de diminuição e de aumento de pena previstas na parte especial ou na legislação extravagante. E num segundo momento, você faz incidir as causas de diminuição e de aumento de pena previstas na parte geral do Código. Então, qual é a ordem exata? Causas de diminuição de pena específicas, da parte especial ou legislação extravagante. Segundo, causas de aumento de pena previstas na legislação específica, ou seja, parte especial ou extravagante. Terceira etapa, causas de diminuição de pena constantes da parte geral. E, por fim, causas de aumento de pena constantes da parte geral. Valendo lembrar que a última delas, a última causa de aumento a ser considerada é a referente ao concurso de crimes, aquele aumento de pena pertinente ao concurso formal próprio e ao crime continuado, previstos nos artigos 70 e 71 do Código. Isso por força da necessidade de se computar os prazos prescricionais de forma isolada para cada crime, conforme determina o artigo 119 do Código Penal. Ainda falando sobre causas de aumento e de diminuição, uma observação também é fundamental. Ao contrário das circunstâncias agravantes e das circunstâncias atenuantes, que são calculadas em uma única fórmula matemática, incidentes de forma cumulativa em relação à pena base, nas causas de aumento e de diminuição, quando você tiver mais de uma para aplicar, você fará a primeira aplicação e na segunda o percentual de redução ou de aumento incidirá não sobre a pena da segunda fase, da pena provisória, mas sim da última operação realizada. Ou seja, o cálculo é feito em cascata. O percentual de aumento e diminuição é sempre incidente sobre o último quantitativo sancionatório alcançado na operação imediatamente anterior. E por que isso ocorre? Ora, por um motivo muito simples. Não fosse isso, nós poderíamos ter situações de absoluta perplexidade. Suponhamos que depois de fixar pena base e de fixar as agravantes e atenuantes, nós tivéssemos uma pena de 10 anos. E nós tivéssemos, na terceira etapa, duas causas de diminuição de pena. Uma na parte geral, uma na parte especial. Ambas determinando a redução da pena de metade. Ora, se o cálculo não fosse feito em cascata, se os cálculos de redução de metade fossem feitos de forma conjunta, incidente sobre os 10 anos, quanto ficaria a pena daquele indivíduo? 0! Metade de 10 anos, 5 anos, metade de 10 anos, 5 anos, acabou a pena. Não é possível que isso ocorra. Então, quando você tem
causas de diminuição e de aumento, você vai incidir o percentual de aumento ou de redução sobre a última operação realizada. Então, 10 anos, reduz de metade, cai para 5. Na segunda redução de metade, a redução de metade incidirá sobre o quantitativo imediatamente alcançado na operação anterior. Metade de 5, o que importa numa pena de 2 anos e meio. Vamos a outro exemplo. A pena base é fixada em 6 anos. Não há agravantes e atenuantes a serem consideradas na segunda etapa. E na terceira, o juiz se depara com uma causa de aumento de pena na parte especial de 1/3 e uma causa de diminuição da pena de metade na parte geral. Como é que vamos fazer esse cálculo? Primeiro, vamos aplicar a causa de aumento de pena da parte especial. 1/3 de 6 anos, nós temos 2 anos. Então, a pena passa a ser de 8. Depois, nós temos que considerar a redução de metade, constante da causa de diminuição de pena da parte geral. Metade dos 6 anos? Não. Metade do percentual alcançado na operação imediatamente anterior. Metade de 8. E a pena se tornaria definitiva em 4 anos de prisão. Agora, a última situação que merece destaque nessa terceira etapa diz respeito à possibilidade de concurso de causas de diminuição ou concurso de causas de aumento de pena independentes constantes da parte especial. Neste particular caso, você deve atentar ao que determina o artigo 68, parágrafo único do Código, que determina que no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial do Código, atenção, o juiz pode se limitar a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua. Então, se você tem 2 causas de diminuição, ambas na parte especial, ou 2 causas de aumento, ambas na parte especial, independentes entre si, o juiz pode, por uma questão de política criminal, limitar-se a aplicar apenas uma delas, aplicando-a no percentual que mais aumente ou que mais diminua. Um exemplo prático é do crime de incêndio. Um crime de incêndio praticado, digamos, com o intuito de obter vantagem econômica e que resulte lesão corporal grave. Ora, quando o incêndio é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária, segundo nos noticia o parágrafo 1º, inciso 1 do artigo 250, a pena é aumentada de 1/3. Ocorre que, se do incêndio resulta lesão corporal grave, segundo fala o artigo 258, a pena é aumentada de metade. Note você que você tem, num único crime, 2 causas independentes, 2 circunstâncias de aumento de pena. Uma determinando o aumento de 1/3, outra determinando o aumento de metade. O juiz pode, por motivo de política criminal, limitar-se a um só daqueles aumentos, uma só daquelas causas de aumento, prevalecendo a que mais aumente. No caso, a do artigo 258, que contempla o aumento de pena em um maior percentual, ou seja, no aumento de metade. Agora, muita atenção, porque esse permissivo legal do artigo 68, parágrafo único, somente é aplicável no concurso entre 2 causas de diminuição ou entre 2 causas de aumento da parte especial. Se você tem concurso de 2 causas de diminuição ou 2 causas de aumento na parte geral, você não vai observar o artigo 68, parágrafo único. Se você tem 2 causas de diminuição ou 2 causas de aumento, sendo uma delas na parte geral e uma na parte especial, você
também não irá observar o artigo 68, parágrafo único. E se elas forem de aplicação cogente, todas devem ser incidentes e aplicáveis na terceira etapa, que torna a pena definitiva. E uma vez tornada a pena definitiva, resta ao juiz trilhar os demais incisos do artigo 59, ou seja, estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena e avaliar a possibilidade de substituição daquela pena privativa de liberdade por outra modalidade sancionatória, como é o caso da pena restritiva de direitos. Meus queridos amigos e amigas, eu só tenho a agradecer a sua atenção neste nosso encontro, franqueando o e-mail para eventuais dúvidas remanescentes e desejando a você todo sucesso e tudo de bom.